Olá pessoal, bom dia. É, Vamos para mais uma aula de Química, sala gravada. Vamos hoje corrigir a última atividade. Quero que vocês prestem muita atenção, tá bom? Na correção da atividade. Tiveram muitas dúvidas, mas muitos conseguiram também, né? Quero agradecer a vocês que estão entregando as atividades em dia. Muito bem. É bom para mim, bom para vocês, porque a gente se organiza, né? E a gente segue. Bom, vamos lá. A gente está falando sobre ligações químicas. Aí dentro dessas ligações químicas, eu falei aqui, são ligações que são interações que ocorrem entre átomos para se transformar, se tornarem uma molécula básica de um composto. Existem as covalentes, as metálicas e as iônicas. A gente está falando hoje sobre a ligação iônica, certo? Vou corrigir o exercício. Só lembrando, diferença: hidrogênio, um átomo. O hidrogênio se une com outro átomo, forma uma molécula. Digamos, o hidrogênio se junta com o oxigênio, forma uma molécula, certo? Dois hidrogênios vão de oxigênio, forma uma molécula. Só o hidrogênio, um só, é um átomo. Carbono é um átomo. Um carbono junta com oxigênio, forma uma molécula, certo? Então, quero que vocês lembrem disso aí, a diferença de átomo para a molécula. Agora, como se faz essas mudanças, essas ligações aí, que a gente vai ver aqui agora, né? Vamos lá, eu pedi a vocês a atividade e a primeira questão foi essa, né? De provisão, de vocês analisarem, fazer essa reação aí. A reação iônica é quando um átomo se junta com outro através de doação de elétrons. Um átomo vai doar elétron para o outro. Aí vão se ligar. Quem doa é quem recebe. Quem doa é aquele átomo que geralmente é o metal. Aquele átomo que tem grande tendência a doar elétrons são esses aqui, ó. Os átomos que tiverem tirando o hidrogênio, aquele átomo que tiver 2 ou 3 elétrons na última camada, no caso todos esses aqui, é a chamada camada de valência. Tá vendo? Um elétron só na última, 2 elétrons na última, 2 elétrons na última, 2. Temos um aqui, ó. Essa linha aqui, esse alumínio, o galho, tem 3 elétrons na última camada, essa turminha aqui. Então esses átomos têm tendência a perder elétron. Então eles vão ficar positivo. Lembra disso, né? Perde elétron, fica positivo. Aí tem a turminha aqui dos não metais que tem a tendência a ganhar elétrons, que tem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. Tem tendência a ganhar, eles vão ficar negativos. Então eles vão receber elétrons, vão ficar negativos, certo? Então, uns perdem, ficam positivos, os outros ganham, ficam negativos. Aí acontece a ligação iônica, certo? Aí quando eles se ligarem, deixa de ser positivo e negativo, fica neutro. Só lembrando aqui como funciona. O alumínio aqui, ó, 3+, quer dizer que ele perdeu 3 elétrons, certo? O oxigênio 2-, quer dizer que ele vai ganhar 2 elétrons. Esse oxigênio ganha 2 elétrons. Então a interação entre eles é feita da seguinte forma. Eu preciso de 3 oxigênios, tá vendo? O3, eu passei o 3 de cima, que é a quantidade de elétrons que ele perde. Para indicar a quantidade, é uma regrinha que a gente coloca, viu? Pode fazer isso que dá certo. E vai precisar de 2 alumínios, certo? Para reagir com esses 3 oxigênios. E esse 2 vem de lá, ó, do oxigênio, que é o número de elétrons que ele ganha, certo? Então a reação só acontece entre 2 alumínios e 3 oxigênios. Só é possível acontecer essa reação de trióxido de alumínio entre 2 alumínios e 3 oxigênios. A proporção é essa, para eles se ligarem todinho e formarem a molécula, certo? Se for só um alumínio com oxigênio, não funciona. Tem que ser 2 alumínios com 3 oxigênios. Eu fiz isso aí com vocês na última aula. Fiz na última live que a gente teve, sábado passado, eu fiz todas as ligações. Aí vocês viram lá como funciona. Coloquei um alumínio para ligar com oxigênio. Aí viu que sobra lá, né? O oxigênio só compõe 2 oxigênio, ou 2 elétrons, só que o alumínio precisa mandar 3, né? Aí precisa colocar um outro oxigênio. Aí a gente foi fazendo isso aí, até deu essa composição aqui, essa proporção de 2 alumínios para 3 oxigênios, para formar a ligação. Então só se você seguir essa regrinha aqui, esse 3 mais está aqui porque ele vai perder 3 elétrons, e esse 2 menos está aqui porque ele está ganhando 2 elétrons.
Aí você modifica, bota para ser a quantidade, certo? A quantidade que o alumínio, a quantidade de elétrons que o alumínio perdeu vai se tornar a quantidade de átomos de oxigênio. A quantidade de elétrons que o oxigênio ganhou, no caso 2, vai se tornar a quantidade de átomos do metal, que é o alumínio, certo? Aí vocês podem fazer isso aqui que vai dar certo em tudo. Quando não tiver número é porque perdeu um ou ganhou um. Aqui no caso do lítio, mais só, quer dizer que ele perdeu, desculpa, um elétron. E o flúor, um menos, menos só, ele ganhou um elétron, certo? Então é uma ligação 1 para 1, certo? Vai ficar um lítio com flúor. Pronto, formou fluoreto de lítio. Uma ligação iônica, certo? Aí se estabiliza, certo? Se estabiliza. Deixa eu aumentar mais aqui. Pronto. Aqui, bário e cloro. Como é que seria uma ligação entre o bário e o cloro? O bário está perdendo 2 elétrons e o cloro está ganhando 1. A única forma de a gente conseguir ligar, formar a molécula, eu passo o 2 para lá, para o cloro, e o 1 vem cá para o bário. Não preciso colocar número então no bário, né? Eu vou agora desenhar o cloro. Qual é a quantidade de cloro que eu preciso? É a quantidade que vem de elétrons que o bário está perdendo. Certo? 2. Deixa eu colocar aqui, galera. Pronto. Não sei se dá para vocês verem direitinho. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Olha como ficou a molécula. Cloreto de bário, certo? Ficou o bário junto com o cloro. Precisa de dois átomos de cloro para reagir com um bário. Olha o que foi que eu fiz. Eu tirei o 2, eu peguei o 2 aqui do bário que ele está perdendo, para indicar a quantidade de cloros que eu vou precisar, tá vendo? Uma molécula, para formar a molécula. E a quantidade do cloro que ele está ganhando, 1, então não tem número, aqui é 1. Eu coloco aqui, aqui embaixo, que vai ser a quantidade de átomos de bário que eu vou precisar para fazer a reação, certo? Vamos agora para isso aqui, alumínio, e enxofre. O alumínio está perdendo 3 elétrons e o enxofre está ganhando 2. Como é que a gente faz a reação? Olha como é simples. É mais simples do que tomar a doce de uma criança. Al, que número eu coloco, professor? Qual o número que você coloca? Você vai pegar o número de onde aí para indicar a quantidade de alumínio que você vai precisar na molécula? Você vai pegar o número que está lá no S. O S está perdendo, que é o enxofre está perdendo, está ganhando, desculpa, 2 elétrons, por isso que ele está negativo. Então 2 passa lá para o alumínio, certo? Agora vamos lá para o enxofre. Na molécula. Quantos enxofre vou precisar? Quantos átomos de enxofre vou precisar para ligar 2 alumínios? Essa quantidade aqui que o alumínio está perdendo, 3. Só colocar o 3 aqui embaixo. E tchau. Pronto, formou a molécula, certo? Formamos aí a molécula. É simples, 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 simples. Vamos agora aqui. Zircônio com oxigênio. 2 de cada. Pronto, eu vou precisar. Eu preciso de 2 desses para reagir com 2 oxigênios, certo? Ou não preciso de 2 oxigênios, tanto faz. E 2 zircônios, não precisa, porque os dois já estão com 2, então a proporção é 1 para 1, certo? A proporção é 1 para 1. Mas eu vou colocar aqui para facilitar a vida de vocês, certo? 2. Certo? O oxigênio vai se ligar agora. Aí qual a quantidade de oxigênio que eu vou precisar? 2 também. Pronto. Formou uma molécula, certo? Sempre vou pegar o de cima, o número desse aqui em cima, colocar aqui embaixo, certo? Da outra substância. Colocar o de cima lá dessa substância e colocar embaixo dessa outra. Pronto. Formou a molécula. Nesse caso aqui, o césio está perdendo 1
e o cloro está ganhando 1. Pronto, simplesmente formou uma reação, não preciso colocar nenhuma. A reação se ligaram, certo? O césio simplesmente perdeu um elétron, que foi logo para onde? Para o cloro. Pronto. Certo? Vão acompanhando de vocês aí, vão fazendo. Aqui o potássio e o oxigênio. O potássio está perdendo um elétron, então ele vai lá reagir. E o oxigênio vai ganhar 2 elétrons. Então a reação é o seguinte: eu preciso de quantos potássios para reagir com o oxigênio? 2 potássios, porque esse 2 vai para lá, para ele, certo? Eu preciso de 2 potássios, porque cada potássio perde 1. Então ele vai mandar 1 para o oxigênio vai precisar de mais outro elétron, porque o oxigênio pode ganhar 2. Aí eu preciso colocar mais outro potássio, certo? Então a proporção é essa. Isso aqui facilitou demais a vida da gente, nós os postulantes a químicos, certo? É um cálculo simples, você faz até de cabeça. A reação você fala, eu preciso de 2 para 1. Preciso de 2 potássios para reagir com um oxigênio. Pronto, formou todas as reações possíveis, certo? Segunda questão, porque as substâncias formadas por íons positivos e negativos apresentam um comportamento neutro, como o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é NaCl, sal de cozinha, certo? Sódio, NaCl, que é o cloro. Porque essas substâncias são positivas e negativas, né? Antes de reagir. Aí depois fica neutra. Porque a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Então se estabiliza. Se você tem um elemento com uma molécula com 20 cargas positivas e 20 cargas negativas, não tem carga demais positiva para tomar o lugar de positivo e nem cargas demais negativas para tomar o lugar de negativo. Com supercarga, né? Eles têm a mesma quantidade de carga, então neutralizam, se estabilizam, certo? 3. Como os átomos se unem para formar diferentes substâncias? Se unem através de interações de seus elétrons. Os elétrons um interagem com o outro, um átomo do elétron, o outro pega esse elétron, já recebe e tal, faz a ligação, como a gente falou ali, certo? Lembrando que os átomos possuem eletrosfera e núcleo. Que região deve ser responsável pela união entre eles? A região responsável é a camada de valência, na eletrosfera. A camada de valência fica na eletrosfera. A camada de valência, galera, não esqueça jamais, é a última camada do átomo, certo? O átomo tem a eletrosfera, formado por várias camadas, até 7 camadas. A última camada é a que vai reagir, que permitir ligar, perder ou ganhar elétron, certo? É a última camada. Bom, eu espero que vocês tenham entendido direitinho esse assunto. Próxima aula, sábado que vem, a gente vai... Segunda é feriado, viu, gente? Então, segunda-feira... hoje não vamos ter assunto. Então, vocês vão ter uma semana de folga em química, assim... Não sem fazer nada, né? Eu sei que vocês estão atarefados. Então, a aula de segunda, que seria atividade... Teremos atividade. Vocês vão estar tranquilos, não vão precisar fazer atividades. Vão só relembrar esse assunto, assim, para não esquecer. Porque na próxima aula, no sábado que vem, na live, viu? Live, a gente vai falar sobre esse assunto aí, ligação covalente. Então, quem quiser dar uma estudadinha em ligação covalente, já chega craque na live, certo? Aí na live eu posso até dar ponto por participação, certo? Do assunto. Beleza? Então, agradecendo a vocês mais uma vez. Obrigado por estarem fazendo as atividades. Obrigado por estarem participando. Vocês só tendem a ganhar com isso, certo? Um beijão para todo mundo e até a próxima semana, viu? Um abraço.